Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio, porque Ele me livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Cobrir-me-á com as suas penas, embaixo de suas asas estarei seguro. Salmos 91, versos 1 a 4. Ministério Pão Vivo, direto ao assunto. Procurando tirar aquela dúvida existente nas cartas apocalípticas, visto que o autor de cada carta foi o Senhor Jesus Cristo. E porque ele, na conclusão, faz o apelo, não em nome dele, mas em nome do Espírito Santo. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. A dúvida e a pergunta é: mas Jesus, então, é uma pessoa e o Espírito Santo é outra pessoa? Se são duas pessoas, então um escreveu, um é o autor, e o apelo é que se ouça o outro. A gente vai ver que, na realidade, não é bem assim. Já aprendemos que a filiação de Jesus, ele se tornando Filho de Deus, isto que na teologia é chamado encarnação, que é o próprio Deus tomando a forma humana, tornando-se homem. Jesus, aquele que nasceu em Belém, cresceu normalmente, como crescem ou cresce qualquer homem. Exerceu o seu ministério, ensinou, pregou, expulsou demônios, curou os paralíticos, os cegos, enfim, ele curou a toda sorte de enfermidade. Mas uma coisa que o diferenciou dos homens é que ele nunca pecou. Mas por que ele nunca pecou? É porque ele foi gerado pelo Espírito Santo. Por isso nasceu o homem perfeito para remir, para salvar os imperfeitos, aqueles que se havia perdido. O apóstolo Paulo fez em Romanos uma
analogia entre Adão e Jesus. Ele mostrou que Adão foi uma figura de Cristo. Em 1 aos Coríntios, capítulo 15 e verso 20, o apóstolo diz: de fato, Cristo ressuscitou, sendo ele as primícias dentre os mortos. Mas o que quer dizer primícias dentre os mortos? Quer dizer o primeiro que ressuscitou dentre os mortos. Aí o apóstolo continua nesta analogia Adão e Cristo. Assim como em Adão todos morrem, em Cristo todos serão vivificados, isto é, todos serão ressuscitados. Aí vem aquela ordem, a ordem da ressurreição. Cada um, porém, na sua ordem. Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Aleluia! Ele está dizendo, claro, Cristo, as primícias. Ele já ressuscitou. Depois, os mortos em Cristo ressuscitarão na sua vinda. Aí então, note o verso que é a chave, que começa a abrir as portas para o final da filiação. Então virá o fim, quando Cristo entregar o reino ao seu Deus, ao Deus e Pai. E quando tiver destruído todo domínio, poder e autoridade. Olha que verso rico em verdades. Falamos muito sobre o fim, falamos muito sobre os pontos escatológicos, mas às vezes esquecemos de analisar o fim em realidade. Note que ele recebeu um reino. Note que ele disse lá em Mateus 28, 18, toda autoridade foi-me dada no céu e na terra. Note que Apocalipse capítulo 11, verso 15, quando o sétimo anjo tocar a sua trombeta, João diz ter ouvido vozes fortes no céu, que diziam: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor
e de seu Cristo. E ele reinará pelos séculos dos séculos. Atente bem para estas palavras. O reino do mundo se tornou, isto é, hoje o reino do mundo não é de Jesus Cristo. O reino do mundo hoje é dos homens. Por isso se vê essa bagunça que sempre aconteceu e agora acontece em dose dupla. Ah, mas este reino vai se tornar de nosso Senhor e de seu Cristo. E ele reinará. Não diz que ele reinará eternamente. Diz que ele reinará pelos séculos dos séculos. Combinam com 1 Coríntios 15, 24. Então, virá o fim, quando ele entregar o reino a Deus, o Pai. Note, o reino de Jesus será pelos séculos dos séculos. Será extenso, mas ele vai devolver este reino ao Pai, a Deus, o Pai. E quando será isto? Quando acontecerá isto? Quando ele tiver destruído todo domínio, poder e autoridade. Isto é lindo demais. No próximo vídeo, vamos descrever de modo ainda mais claro esta entrega do reino a Deus, o Pai. Fiquemos, pois, na benção e na graça do Senhor. Amém e amém.